por a gente. Antes de passar a palavra para nosso palestrante Jules, eu queria agradecer os diretores por terem respeitado o tempo, né? Por terem exposto tão bem os seus comitês e pelos vídeos que foram muito bons. Parabéns, galera, muito bom mesmo. Com relação aos nossos coordenadores, também agradecer a Diogo Pinatar de Oliveira, Ianco Márcio de Alencar Xavier e Ângelo Menezes. Também ao DPR, que possibilitou a vinda do professor Jules, na figura do professor Tiago. Ao História de Advocacia, Leite de Advogados, que apoiou e vem apoiando a só desde o começo do ano. E enfim, era mais ou menos isso mesmo. Agora vamos para a parte que importa, que é ouvir o doutor Jules Queiroz. Obrigado. Obrigado, secretário. Quanto tempo tem? Tá. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer ao secretariado da SOI pelo convite, a vocês por terem tirado uma noite da semana de vocês para me ouvir, e em especial a Pedro e a Caio, que hoje é meu sócio, foram meus colegas de faculdade, desde 2007 me escutam falar e me toleram por uma noite a mais, né? Eu fico muito feliz sempre que me chamam para vir para a FRN, porque na verdade eu acho que eu vou aproveitar mais do que vocês, porque eu estou voltando para casa. Eu tenho muita saudade do tempo que eu passei nessa universidade e eu espero que vocês estejam aproveitando de vocês. Eu aproveitei o meu tempo aqui na universidade, por exemplo, vindo para a SOI. Eu vim para minha primeira SOI primeira e única, na realidade, foi em 2007. Acho que era a 7ª ou 8ª SOI. Eu fui à China e foi num debate sobre pena de morte. Então eu fiquei derrotado orgulhosamente do lado de Vitor Rafael, que deve ser professor consumidor de vocês, que ele era da Coreia do Norte. Então foi uma experiência muito boa. E só depois que eu passei a trabalhar na Câmara de Deputados, que eu vi que essa dinâmica de debate sobre um tema, às vezes até mesmo caótica, tá? Às vezes é a vertente mais humana do debate político. E é isso que eu vejo todos os dias hoje no meu trabalho. Quando o pessoal da SOI me pediu um tema, eu tive um desafio que eu tinha várias ideias a combinar. Primeiro, um tema que fosse da minha área, que é tributário, para evitar que eu falasse besteira, que fosse um tema de tributário que não fosse chato, então eu tive que cortar 3/4 do livro de tributário, que fosse um tema atual e que fosse um tema que versasse evidentemente sobre direito internacional, porque eu vim para a SOI, né? No meu drama, enquanto eu pensava no tema, a melhor inspiração foi olhar para a minha mesa e ver uma pasta que eu tinha em cima da mesa que tinha exatamente esse tema: repatriação de ativos sonegados e o papel do Brasil no combate ao crime transnacional, tá? Isso é um projeto de lei real, tá? Que estava na minha mesa e que eu pensei em trazer algumas reflexões para vocês sobre esse tema. Vamos de trás para frente no título. Passa, por favor. Em primeiro lugar, quais são as obrigações do Brasil com relação ao combate ao crime transnacional? Eu coloquei vários trechos de vários dispositivos legais aqui, evidentemente que eu não vou ler. Só vou remeter a isso para ilustrar que o Brasil, por força do ordenamento internacional, tem uma obrigação com os seus países pares de combater o crime organizado. Porque, como a própria proposta fala, o crime organizado não obedece fronteiras. E como o próprio pessoal aqui do Conselho de Segurança mostrou, o crime organizado e a violência dependem de dinheiro. Tá? Vai chegar um momento que eu vou falar de contra-terrorismo. O terrorismo ele é financiado também através de dobramentos em várias fronteiras nacionais, através de offshore, através de paraíso fiscal. Tá? Então, só é possível combater a criminalidade no momento que todos os países têm um compromisso igual com ela. E o primeiro passo para esse compromisso é a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo, que já foi internalizada pelo Brasil, vocês vão estudar em processo penal, ela traz conceitos essenciais sobre o que é crime organizado, o que é organização criminosa, que inclusive motivou a reforma da lei de organizações criminosas, agora no ano passado, e ela traz em diversos dispositivos as obrigações dos países. Essencialmente, as obrigações são tipificar a criminalidade organizada, tipificar a lavagem de dinheiro e dar condições às suas agências internas de combater a lavagem de dinheiro. Passa um pouquinho o slide. Pode passar mais uma vez aqui com a lavagem de dinheiro, a cooperação, volta aqui lá. Fora reforçar as instituições internas,
permitir a cooperação entre as agências internacionais, por exemplo, Interpol, e até a contribuição internacional, a cooperação internacional em matéria penal. O Brasil tem diversas convenções específicas com vários países de cooperação em matéria penal. Por exemplo, o convênio do Brasil com a Itália, que permite que a PGR peça a extradição do Henrique Pisolato, que hoje está na Itália. Tá? São esses acordos que criam obrigações recíprocas entre os países. Pode passar. A criminalidade, essas obrigações internacionais com relação à criminalidade, inclusive, são casos de uma competência que a gente chama de competência extraterritorial, incondicionada da jurisdição penal brasileira, ou seja, o Brasil é obrigado a punir crimes previstos em tratados internacionais, o mais famoso deles é a organização criminosa. O Brasil, até pouco tempo atrás, estava inadimplente com a Convenção de Palermo, porque ele não tinha uma tipificação do que seria uma organização criminosa. Pode avançar. Outra responsabilidade dos países é do ponto de vista fiscal. Aqui eu vou puxar para a minha praia, para o direito tributário. Tá? Hoje a economia não tem mais fronteira. Tá? Hoje qualquer um de vocês pode entrar na internet, pode abrir uma conta nos Estados Unidos, pode investir nos Estados Unidos, pode depositar dinheiro na Suíça sem que isso incorra em crime. Tá? O Jornal Nacional faz parecer que você ter conta em paraíso fiscal é por si só um crime, não é. Tá? E por razão disso, por razão dessa necessidade, dessa volatilidade do capital e do dinheiro na economia globalizada, é preciso que os fiscos internacionais transitem informações entre si. Isso é feito através de acordos de cooperação em matéria fiscal. Tá? Essa convenção que eu trouxe é a convenção modelo da OCDE. Tá? O Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, ele usa esse modelo na maioria das suas convenções. Mês passado a gente aprovou a Convenção de Cooperação em Matéria Fiscal com os Estados Unidos. Ela não seguiu o modelo da OCDE, tá? Porque os Estados Unidos tendem a impor um modelo um pouco mais amplo de acesso a informações fiscais no Brasil. Inclusive tem advogados que defendem que essa convenção é inconstitucional, que viola a intimidade, que a convenção autoriza que o Facebook entre na sua conta bancária e por aí vai. Mas não é bem assim. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que estabelecer essas premissas. O Brasil tem, por obrigação de convenções internacionais, que tipificar o crime organizado, que efetivamente combater no âmbito interno o crime organizado, e tem que prestar informações no âmbito internacional e tem que cooperar também no âmbito internacional no combate ao crime organizado e esse penduricado, que é a prestação recíproca de informações fiscais. Então, a nossa primeira premissa é quanto à responsabilidade do Brasil no âmbito internacional. E o que é sonegação de ativos no exterior? Tá? No Brasil, pessoal, a gente tem uma história de instabilidade econômica. Tá? A gente foi receber um grau de investimento há muito pouco tempo atrás. Basta falar que uma das primeiras políticas econômicas do Brasil republicano, que foi o encilhamento de Rui Barbosa, implicou em inflação galopante, em fuga de capital do país, em uma época que você não tinha um sistema bancário internalizado. Aí eu citei aqui na primeira linha alguns desses exemplos. Plano Cruzado 1 e 2, Brescia, Collor, Verão. O Collor, vocês sabem, foi o congelamento da poupança. Né? Então o Brasil, ele sempre gerou, não só no investidor estrangeiro, mas até no titular de capital nacional, um temor de perder esse dinheiro. Tá? Que esse dinheiro simplesmente sumisse. E também o Brasil, por conta de alta carga tributária, por conta de juros, nem sempre foi um país lá tão atrativo para o capital. Então, pessoas que detinham grandes volumes de dinheiro remetiam esse dinheiro para o exterior em busca de pastos mais verdes, de locais mais rentáveis e mais seguros para o investimento deles. E como a alta carga tributária é uma dessas razões, muitas vezes isso não era comunicado. Tá? Eu estou falando das pessoas que não estão mandando dinheiro para fora decorrente, por exemplo, de corrupção. Também é muito comum você mandar dinheiro de corrupção para paraíso fiscal. Por curiosidade, você sabe o que é um paraíso fiscal? Eu fui descobrir o que era um paraíso fiscal depois que eu saí da faculdade, quando eu virei procurador da Fazenda Nacional, que eu peguei um processo sobre isso. Paraíso fiscal é um país que tributa a renda menos de 20%. A renda do Brasil, por exemplo, é tributada entre 17% a 27%. O Brasil não é um paraíso fiscal. Sabe onde é que tem paraíso fiscal? Dos Estados Unidos. Tem 3 estados dos Estados Unidos que são listados pela Receita Federal como paraísos fiscais. Suíça era um paraíso fiscal, não é mais.
Ilhas Virgens Britânicas, o Uruguai é um paraíso fiscal. Tá? E com o tempo, quando você vai pegando a prática, você vai pelo nome da empresa sabendo se ela está ou não no paraíso fiscal. Um exemplo claro dessas situações, vocês já ouviram falar da situação da CPI do HSBC, né? Que o jornalista encontrou uma lista de contas sem dono na Suíça e, queira ou não, há vários brasileiros nessas contas, e hoje isso é objeto de uma CPI no Senado Federal, que é chamada CPI do HSBC. É esse tipo de ativo que a gente chama de ativo sonegado. A pessoa que mandou o dinheiro lá para fora, não disse a ninguém, ela tem aquele dinheiro lá fora e às vezes até trouxe de volta. Né? O Senado, não sei por qual metodologia, fez eu quero falar estripulia, mas não é isso que eu estou pensando. Uma estimativa de que há 400 bilhões em ativos no exterior não declarados ao Banco Central e à Receita Federal. Então você tem um bocado de capital lá fora e você tem um país que está precisando muito, tanto de capital de investimento para sair de uma crise econômica, quanto de receita tributária para sair de uma crise fiscal. Então alguém lá, nesse caso do Senado, foi o senador Randolfo Rodrigues, propôs trazer esse dinheiro de volta. Mas por que é difícil esse dinheiro, esse ativo sonegado entrar no Brasil hoje? Passa, por favor. A pessoa que manda dinheiro lá para fora sem declarar incorre provavelmente em 3 crimes. Primeiro, evasão de divisas tipificado na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, a 7492. Efetua a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover a evasão de divisas no país. Incorre na mesma pena quem a qualquer título promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Tá? A gente vê muita evasão de divisas no Jornal Nacional, sem muitas vezes saber o que eles estão falando, inclusive para saber que eles estão falando errado. Né? Então a operação de você mandar dinheiro para o exterior, por si só é um crime financeiro. Mandar dinheiro para o exterior sem comunicar as repartições competentes, no caso do Banco Central e a Receita Federal, importa em evasão de divisas. Mais uma, por favor. Segundo crime é o crime de sonegação fiscal, tá? Porque você está sonegando essa informação da Receita Federal, está deixando de pagar tributo. Inclusive, esse é exatamente o objetivo de quem faz esse tipo de operação de sonegação de ativos. Tá? O crime de sonegação fiscal é um crime essencialmente tributário e o objetivo dele não é nada mais senão arrecadar tributo, pelo menos na lógica em que isso é feito no Brasil. Tá? O crime de sonegação fiscal tem um potencial, do ponto de vista da segurança pública, muito grande, por causa do que eu gosto de chamar de efeito Capone. Tem um filme chamado Os Intocáveis, que ele narra o julgamento e a prisão do Al Capone, um mafioso americano que trabalhava com tráfico de bebida alcoólica. E o Capone, a força-tarefa do FBI que foi atrás do Capone, eles não conseguiram de forma alguma provar nenhum crime de homicídio, nenhum crime de tráfico, nenhum crime de nada. E foi o contador da força-tarefa que teve a ideia de prender o Al Capone por sonegação fiscal. Porque a única coisa que eles tinham é que ele tinha muito dinheiro e sabia-se lá de onde vinha esse dinheiro. E aquele dinheiro não tinha sido declarado à Receita Federal Americana. Capone foi preso por sonegação fiscal. Se fosse no Brasil, ele pagaria o tributo e não iria preso. Tá? Então, na minha opinião, a gente tem um potencial em aberto ainda para explorar a macrocriminalidade, em especial a financeira. Mais um, por favor. E o último crime é a lavagem de dinheiro. Tá? Eu trouxe aqui os 2 modelos de lavagem porque em 2012 a gente teve uma alteração na lei. A lavagem é basicamente você pegar o dinheiro decorrente de algum crime, você reinserir esse dinheiro na economia, transformar esse dinheiro em ativo lícito e depois colocar ele novamente em circulação. Por exemplo, tráfico de drogas, isso é muito comum. Você pega o dinheiro da droga, você coloca ela num comércio qualquer, você abre um Subway com o dinheiro do tráfico de drogas, e a receita do Subway é o dinheiro lavado, a receita que você advém da exploração desse capital. Tá? São as 3 etapas da lavagem de dinheiro. Até 2012, a lavagem de dinheiro dependia de um crime específico antecedente: tráfico de drogas, crime praticado por organização criminosa, contra a administração pública. Dinheiro decorrente de sonegação fiscal, por exemplo, não era
não ensejava lavagem de dinheiro. Um dos crimes lá em 2012, lá antes de 2012, que ensejava a lavagem de dinheiro, eram os crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre os quais está a evasão de divisas. Tá? Em 2012 a gente teve uma reforma e se retirou a exigência de um crime específico anterior à lavagem de dinheiro. Você tem que ter algum crime anterior à lavagem de dinheiro, que chama crime antecedente, mas ele pode ser qualquer tipo de crime. Furto, roubo, latrocínio, qualquer coisa que seja um crime de lavagem de dinheiro. O que é interessante nesse ponto é o seguinte, aí é uma discussão mais penal que eu não vou entrar. Se a lavagem de dinheiro ela absorve ou não a evasão de divisas, mas isso é um tema penal que eu preferi não entrar. Mais um, por favor. Bem, então a gente tem até agora quais são as obrigações do Brasil, quais são os crimes que acontecem quando eu mando dinheiro lá para fora, e aí, qual é a solução para essa situação? O senador Randolfo Rodrigues, nesse projeto de 2015, ele propôs um projeto em que as pessoas iam trazer esse dinheiro de volta, iam pagar um valor de imposto, e esse dinheiro ia estar livre de qualquer sanção. E o cara não ia mais ser acusado, ia ser, na verdade, anistiado dos crimes de evasão de divisas, sonegação e lavagem. Isso ia trazer dinheiro para a economia, ia trazer, mais do que tudo, tributo para o governo para enfrentar a crise fiscal. A gente conseguiu, quando esse projeto do Senado, que inclusive foi votado hoje no plenário do Senado, não sei qual foi o resultado, a gente descobriu que tem um projeto muito parecido em trâmite na Câmara que estava enterrado lá nos escaninhos, que era esse projeto de lei 113 de 2003, do Luciano Castro. O Luciano Castro é bem simples, eram, acho que, salvo engano, 3 artigos, bem mais simples, que ele tinha sido transformado em substitutivo pelo Arnaldo Faria de Sá. Hoje ele está na CCJ. Eu vou entrar nos detalhes desses projetos de lei daqui a pouco. Mas o que são esses projetos? Eles são projetos que chamam de Voluntary Disclosure, ou seja, você estimular o contribuinte que tem ativo sonegado a confessar o crime que cometeu e a regularizar esse dinheiro. Tá? Isso acontece, pessoal, em países normalmente em crise econômica. O cenário que isso acontece no Brasil aconteceu na Itália, aconteceu na Argentina, isso aconteceu, salvo engano, na Turquia. Tá? Então o Brasil não redescobriu a roda. Só está buscando, através desses projetos, uma medida de ajuste fiscal que já foi testada e aprovada em outros países. Por favor. Pronto, é o que eu tinha falado, a Argentina recuperou 4 bi, Itália 100 bi de euros, e a Itália tinha muito dinheiro de máfia, no exterior inclusive, 47 bi na Turquia, Portugal. Tá? Então isso como eu já vinha falando, uma expressão de países em crise fiscal. E quais são, pessoal, as premissas para você criar um programa dessa natureza? Tá? A gente vai ver aqui que os projetos que estão ocorrendo no Brasil, a meu ver, eles têm umas premissas erradas. Por quê? Porque quando você traz dinheiro de fora, esse dinheiro já passou por um processo muito grande de ocultação. Então é muito difícil você saber a origem desse dinheiro. O único indício de origem que você vai ter vai ser a declaração do dono. Tá? E a declaração do dono ela pode omitir, por exemplo, que a origem é tráfico de drogas, que a origem é financiamento o propósito dele é financiamento ao terrorismo. Tá? Por isso que essa organização, que chama Financial Action Task Force, a FAT, tá? Ela criou um manual para esses programas de Voluntary Disclosure, com o objetivo de evitar que, através desses programas, para mandar dinheiro para dentro dos governos, se estimulasse a lavagem de dinheiro e se estimulasse o financiamento ao terrorismo. Aqui no Brasil, eu já adianto, por exemplo, que o terrorismo sequer é tipificado como infração penal. O que tem de indício de terrorismo são os crimes contra a incolumidade pública do Código Penal e os crimes da Lei de Segurança Nacional, que eram usados na época da ditadura militar para perseguição política. Mas a gente não tem um tipo de terrorismo que nos permita ter um tipo análogo de financiamento ao terrorismo. Então a gente já tem uma dificuldade prática no Brasil do ordenamento positivo de implementar essas eventuais medidas. Só para explicar sobre a FAT, ela é um órgão, não é do sistema das Nações Unidas, é uma força-tarefa encampada por bancos centrais ou ministros da Fazenda de vários países,
com o objetivo de manter o saneamento dos sistemas financeiros contra a utilização dele como mecanismo de lavagem. Por favor. Bem, aqui a FAT começa colocando esses conceitos que eu já falei, do que seria voluntary disclosure, e falam disso aí de medidas de compliance tributário. O que é compliance? Compliance é um conceito, na verdade, empresarial, que significa conformidade. É você colocar a sua empresa, colocar o seu negócio em conformidade voluntária e se tornar um fiscal ativo das medidas governamentais. Um exemplo de compliance, por exemplo, a gente tem aquela lei nova que saiu ano passado, que é a lei anticorrupção, né, que é a lei que pune a empresa privada em atos de corrupção estatal. Se ela pratica um ato de corrupção ativa, se a empresa frauda a licitação, então ela pode ser punida. É um análogo para as empresas privadas, o que é para o setor público, a lei de improbidade. E essa lei anticorrupção, ela prevê medidas de compliance, medidas de que diz que reduz-se a pena da empresa se ela tiver mecanismos internos de controle de ato de corrupção. Tá? Por exemplo, vedar a entrega de presente a servidor público. Tá? O servidor público, por obrigação funcional, ele não pode receber, pelo menos no setor federal, presente superior, se não me engano, a R$90. Né? Isso talvez porque o pessoal do INSS recebe muita galinha, esse tipo de coisa, mas em níveis mais altos o pessoal recebe caneta Montblanc, esse tipo de coisa, a ponto que o Código de Alta Conduta da Administração Federal veda recebendo presentes acima de R$100. E a contrapartida disso é a empresa proibir que os seus funcionários dêem este presente, pague jantar. Né? No contexto da Operação Lava Jato, só que se tiver pagamento de jantar, passeio de helicóptero, passagem não, entrada da Copa do Mundo do ano passado, só que se encontra esse tipo de presentículo que pode não configurar um ato de corrupção, mas com certeza limita a imparcialidade do órgão público e do agente público. O compliance tributário é a empresa buscar ativamente se colocar a par das regras de controle do sistema financeiro e do sistema tributário, a empresa ou o sócio pessoa física. Tá? E o compliance tributário, no caso da FAT, é a repatriação de ativos sonegados. Quais são os problemas associados ao VTC? São os Voluntary Transaction, esqueci o que significa essa sigla, mas são essas medidas de repatriação de ativos sonegados. Tá? Eles listam 3 problemas. Grande volume de transações que dificultam o controle de operações ilícitas pelo sistema financeiro. No caso do Brasil, por exemplo, são 400 bi estimados lá fora. Só no caso da CPI do HSBC, eu já ouvi que são mais de 400 titulares de contas, tá? Entre pessoas físicas, jurídicas, pessoas vivas e mortas. Tá? Então esse grande número de operações que vai ser travado para trazer dinheiro para o Brasil, acaba dificultando o controle qualitativo da origem desse dinheiro. E mais uma vez, na ânsia dos governos de trazer divisas para dentro do país, muitas vezes você ignora até que ativamente alguns cuidados seriam necessários para evitar que dinheiro sujo seja legalizado. Volta lá para lá, por favor. Presunção de legitimidade pelas instituições financeiras de recursos depositados por beneficiários dos programas. Aqui um pouquinho de ideia de banco. A regulação de banco, ela é um pouco diferente da regulação de outros setores da economia, porque existe um acordo internacional chamado Acordo da Basileia II, que ele fala que a regulação dos bancos deve promover, na realidade, um autocontrole do sistema financeiro, não um controle externo do setor público dos bancos centrais, mas um controle por padrões internos da liquidez dos bancos, dos ativos e tudo. Então, todo banco tem um sistema de autocontrole da qualidade do seu crédito, por causa do Basileia II. Em grande parte por causa do Basileia II, que você teve aquela bolha nos Estados Unidos em 2008. Tá? Porque os Estados Unidos eles levaram o Basileia II a última consequência e reduziram em muito o papel do Banco Central dele, o Federal Reserve, que inclusive é uma instituição privada, na regulação de mercado financeiro. Quando você tem um programa desses, os bancos nacionais eles têm muito lucro, um programa desses de trazer dinheiro para dentro do país, porque uma das premissas é que você traga o dinheiro do banco exterior para um banco nacional. E os bancos eles tendem a afrouxar também os seus controles quando vem uma verba lá carimbada, como de um programa desses de repatriação de ativos. E o terceiro ponto é a possibilidade das informações sobre as operações localizadas em diversos países, dificultando
a fiscalização. Quando você vai ver uma operação dessa, uma operação, até uma operação lícita, quando ela usa diversos países, o interessante é que ela seja no mínimo triangular. No mínimo triangular. Porque você usa do que chama de reenvio. Quando uma norma de um país remete você para a norma de outro país, e esse país remete para um terceiro país, e esse terceiro país se declara incompetente. Você tem que fazer o planejamento de uma forma que você crie um vácuo em que você possa trabalhar. Então, nessas montagens financeiro-jurídicas, você tende a ter uma quantidade de países muito grande envolvido, o que dificulta a fiscalização nacional. Porque se um desses países não tiver um acordo de cooperação em matéria penal ou fiscal com o país que está repatriando recursos, você vai ter um vácuo de informação que não vai lhe permitir saber se a origem daquilo ali realmente é lícita ou não. Em virtude disso, o FAT ele indica 4 premissas para que você possa ter um programa de repatriação de ativos que não acabe facilitando o financiamento ao terrorismo ou a lavagem de dinheiro. Primeiro, qualquer medida deve ser associada a outras medidas específicas de controle de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Medidas de VTC não devem reduzir ou dispensar as medidas de controle de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo vigentes no país. Todas as autoridades internas do país, com competências sobre a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, devem cooperar e coordenar-se na fiscalização do VTC. Deve ser promovida a cooperação internacional entre agentes responsáveis por fiscalizar a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Ou seja, em resumo, todas dessas quatro premissas. Não se pode afrouxar o sistema já vigente de proteção contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no país, meramente para se repatriar ativos. A dica é essa. Tá? Quando eu peguei agora essas 4 premissas, eu não vou me alongar muito nelas, porque eu quero pegar com vocês o texto dos projetos, para que a gente possa avaliar se o que a gente está fazendo aqui no Brasil vai ser favorável do ponto de vista fiscal, mas também vai ser seguro do ponto de vista da proteção contra esse tipo de medida criminal. Na primeira coluna, a gente tem esse PLS, que é o projeto do Randolph no Senado, e esse aqui é o projeto da Câmara. Esse primeiro artigo é só o nomezinho do projeto. Regime Especial de Legislação Cambial e Tributária, RECT. A pior coisa, o legislador tem uma coisa assim, o legislador, quando eu falo de deputados e senadores, eles são muito ruins de sigla. Né? É muito comum que tenha, eu estou trabalhando um agora que é o ProRelite. E o do Senado é o RECT. E o outro é o PLP. Pode avançar. Essa é só a apresentaçãozinha do programa. O que é que esses programas dão de benefício? O programa do Senado é como benefício. Ele pega as atividades que tiverem com finalidade de ocultar ou dissimular a natureza, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de condutas ilícitas, mantidos no exterior ou repatriados indevidamente e que não foram declarados até a publicação da presente lei, cuja conduta possa levar seus titulares a incorrer no crime de sonegação e evasão de divisas. Não se aplica aos sujeitos que estejam sendo julgados ou foram condenados pelos crimes listados. E o outro ele fala só de remissão fiscal. Remissão fiscal é o perdão do crédito tributário. Primeira coisa que eu digo a vocês, pode voltar lá para o outro, seguinte, é que as leis elas não são, nem do ponto de vista tributário, nem do ponto de vista penal, precisas. Por quê? Porque aqui ele não fala qual é a medida penal que ele está adotando. O direito penal tem várias formas de extinção da punibilidade, que a gente conhece, anistia, indulto. Você tem normas específicas de extinção da punibilidade, como por exemplo o crime fiscal. Se você paga o tributo que você deve, você extingue a punibilidade. Tá? E aqui eles não colocam expressamente qual é dessas medidas que eles estão adotando. Isso é muito importante, porque as medidas elas variam conforme o estado do processo, conforme a reincidência. Tá? Então a primeira crítica que eu faço ao projeto específico do Randolph. E o segundo ponto, nesse projeto da Câmara, quando você fala de remissão, você está perdoando o crédito tributário, você está perdoando o imposto de renda. Agora, esse imposto de renda, quando você omite ele, quando você sonega, ele vem acompanhado de multa e de juros. Para você perdoar a multa e juros, você tem que ter anistia. E esse nosso projeto lá da Câmara é omisso. Tá? E, a princípio, chamar a atenção aqui no projeto do Randolph, ele só abarca a sonegação fiscal e a evasão de divisas, não abarca a priori a lavagem de dinheiro. Tá? Mais para frente ele vai falar de lavagem de dinheiro, mas ela não está, em regra,
acobertado. Então, lá do ponto de vista daquelas premissas do FAT, o projeto do Randolph parece mais seguro, porque ele evita que a pessoa que lavou dinheiro se beneficie. E aqui eu quero fazer uma distinção. Só o fato de você mandar dinheiro para o exterior não implica em lavagem de dinheiro. Tá? A lavagem de dinheiro é, mandei esse dinheiro para o exterior, e com esse dinheiro no exterior, por exemplo, eu comprei uma casa aqui no Brasil, comprei uma casa em Angra. Isso sim é lavagem de dinheiro. Porque esse dinheiro desidentificado lá de fora vai voltar do Brasil, vai ser repatriado como um ativo lícito. Ou, por outro lado, esse dinheiro ainda lá fora, eu abro uma loja ou compro alguma coisa, faço um investimento de capital, coloco numa poupança, crio um ativo no exterior. Ou seja, esse ato de colocar o dinheiro para fora, ou ocultá-lo lá fora, ou trazer ele de volta como se ativo lícito fosse, é um ato de lavagem. Tá? Por isso que você tem que ter muita clareza nessas duas situações. Agora, 90% das vezes que eu tenho um crime de evasão, eu tenho um crime de lavagem. Porque de nada adianta você manter um dinheiro no exterior identificado no seu nome. Para essa premissa de que você está querendo se ocultar do fisco e do Banco Central. Pode avançar. Mais uma vez ele fala da extinção da punibilidade, do artigo 1º, 2º, 8137 é sonegação, e o 22 da 7492 é a evasão de divisas. Mais uma vez, ele só fala em extinção da punibilidade, ele não estipula qual é o tipo específico. Tá? Quando ele não estipula qual é o tipo específico, parece que essa lei em si é um tipo específico de extinção da punibilidade. Se você for procurar nas classificações penais da dogmática, isso seria uma anistia. Agora tem que se ter muito cuidado quando se vai anistiar, porque a Constituição ela traz diversas restrições à anistia, por exemplo, de crimes hediondos equiparados. Você não pode anistiar nenhum crime hediondo, nem o tráfico de drogas, por exemplo, ou tortura. E por extensão, se eu não posso anistiar o crime de tráfico de drogas, eu também não poderia anistiar a lavagem de dinheiro conexa ao tráfico de drogas. Quanto ao PL da Câmara, aí ele é mais amplo na definição dos crimes em que você extingue a punibilidade. Sonegação fiscal no inciso 1º, evasão no 2º, 3º, a lavagem de dinheiro, tá? E os crimes 297 a 299 são crimes de falsificação do documento particular e uso de documento falso, que muitas vezes são crimes meios para evasão de divisas e para lavagem de dinheiro. Chamar a atenção que esse PL de 2013 ele já está um tanto desatualizado, porque a ideia do crime antecedente específico ela não existe mais depois de 2012. Qualquer crime ele pode ser antecedente de lavagem. Aqui ele só está anistiando a lavagem conexa com a sonegação ou conexa com a evasão de divisas. O que é que eu tenho que pagar em cada um desses sistemas? No PL do Senado, é uma multa específica de regularização que vai de 15% a 30% da receita. E no PL de 113, é um imposto de renda, 10%, e se for pessoa jurídica, 10% de imposto de renda e 3% de CSLL. Nesses dois aqui, eu vou fazer uma crítica que é o seguinte. Quando você tem um programa desses de regularização, evidentemente você tem que dar um benefício ao sujeito para que ele queira realmente, para que ele tenha vontade de trazer o dinheiro de volta. Agora, tem que ter muito cuidado para você não acabar penalizando por extensão o sujeito que declarou ordinariamente o dinheiro dele. Por exemplo, o imposto de renda que eu pago sobre qualquer outro tipo de rendimento, sobre qualquer tipo de capital, se for um ganho de capital é 15%, se for a minha renda vai ser 27,5%. E o cara que mandou o dinheiro dele para o exterior, manteve ele escondido sei lá quantos anos, vai pagar 10%. Do meu ponto de vista de justiça fiscal, o projeto do Senado ele é mais justo. Ele propõe uma tributação de até 30%, inclusive porque a nossa tributação da renda é muito baixa. A gente está fazendo um estudo lá na Câmara agora sobre tributação de lucro das empresas. O Brasil tranquilamente é um dos que menos tributa o lucro. A gente tributa o lucro a 34%. Por aí, se você contar a tributação da empresa e a tributação da pessoa física que não tem. Os Estados Unidos tributa 58%, a França tributa 60%, a Alemanha, que tributa até pouco, tributa 48%. Tá? Então a gente tem uma tributação muito baixa do lucro e dos dividendos distribuídos no Brasil. A empresa fala muito de custo, fala que o Brasil é um país caro, mas o Brasil é um país caro
Mas ele é caro normalmente para a parte de baixo da tabela tributária, não para a parte de cima. Eu vi uma matéria, acho que foi aquele economista de Campinas, o Postman, falando que quem mais reclama de tributo no Brasil é quem menos paga. E isso você coloca na ponta da caneta, é verdade. O Brasil é um sistema profundamente injusto. E isso é um exemplo que, para mim, é uma clara injustiça tributária com quem paga seus tributos em dia e tem um mínimo de justiça com o fisco. Isso, longe de estimular a honestidade e a honestidade do contribuinte perante o Estado, ela estimula, na verdade, que você mantenha realmente dinheiro lá fora, se mantenha irregular, até que você tenha uma chance dessa de regularização. Tá? E isso é recorrente no Brasil, inclusive nos parcelamentos. Vou continuar. Esses dois dispositivos, eles são o seguinte, são duas outras medidas de reestímulo, tá? Que é uma redução da multa a 10% no Senado e uma redução de alíquota na verdade, um aumento de alíquota nos tributos no PL da Câmara. O do Senado, se você investir em alguma coisa produtiva no Brasil, E o da Câmara significa o seguinte: se esse ativo não for mais em dinheiro, tá? Ou seja, se você já converteu ele em algum outro tipo de ativo. Pode continuar. Ok, aqui está pequenininho, mas esse aqui são a lista de crimes com relação à lavagem de dinheiro. Tá? Porque eles sempre falam lá que você perdoa sempre incondicionalmente a evasão de divisas e a sonegação e a lavagem de dinheiro em determinadas opções. Primeiro, se ela for decorrente dos outros crimes, da sonegação e da evasão, mas aqui eles trazem a vedação. Por exemplo, se a lavagem de dinheiro decorre de tráfico de entorpecentes, terrorismo, contrabando de armas, extorsão, ato contra a administração pública, ato contra o sistema financeiro nacional, obviamente fora a evasão de divisas, atividade praticada por organização criminosa e particular contra a administração pública estrangeira, permisso nos artigos tais. Aqui, para mim, é um núcleo, e o outro lá, o da Câmara, é bem semelhante, praticamente a mesma coisa, tirando que ele acrescenta lá no inciso 7 os crimes hediondos, e ele faz a ressalva expressa ao crime de evasão de divisas. Mas para mim isso aqui é um núcleo do que tem que ser uma proteção contra o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Tá? Agora, qual é o problema que a gente vai ver mais para frente? Ele diz o seguinte: olha, eu não está anistiada a lavagem se ela decorrer de qualquer dessa lista de crimes. Mas não existe na lei uma previsão de mecanismos idôneos a investigar quando o dinheiro vai decorrer desses crimes. Mais uma vez, uma situação dessa vai trazer para o Brasil uns 400 bi de ativos. Tá? Uma lista uma quantidade muito grande de operações e transações, e de operações e transações que datam lá de 89 para trás, para 2015. Operações muito antigas e pouco documentadas. Então é muito fácil para uma pessoa trazer dinheiro para o Brasil, já que ele estava no exterior, não tem muita documentação para comprovar que dinheiro é esse, e o dinheiro decorrer de uma prática dessas. A CPI do HSBC, por exemplo, ela tentou investigar com foco em dinheiro decorrente de crimes contra a administração pública. Só que, segundo o presidente da CPI, que é o Randolph, que inclusive ele propôs esse projeto de lei em razão da CPI, a CPI foi esvaziada porque se encontrou realmente muita coisa pesada na quebra de sigilo bancário. Então, uma crítica que eu faço é você criar todas essas vedações, como realmente permite, como indica o FAT, mas você criar ela sem métodos de você dizer que aquele dinheiro decorre desse tipo de atividade criminosa. Tá? Se até dentro do Brasil é difícil você investigar lavagem de dinheiro, quiçá você envolvendo mais 2 ou 3 países aí pelo caminho. Vou passar. Essa é interessante. O PL da Câmara, ele tem realmente para mim, ele tem uma coisa que é um avanço em relação ao Senado, que é que ele prevê expressamente que o MP pode requisitar ao Judiciário a suspensão dos benefícios. Tá? Isso quando ele tem indícios de que decorre desse tipo de medida. Mas ainda o da Câmara tem um problema, porque ele prevê como órgão fiscal o MP, e o salvo engano da Câmara ele prevê o Banco Central, não sei se é o Banco Central ou a Receita, tem mais aí para frente. Mas o órgão por excelência que combate a lavagem de dinheiro no Brasil é o COAF, Conselho de Acompanhamento de Operações Financeiras, salvo engano.
que é um conselho para qual os bancos remetem informações, tá, quando se incorre em uma determinada operação suspeita, e que é ele que distribui e investiga as atividades de lavagem de dinheiro. E o COAF, em nenhum dos dois projetos foi citado. Tá? Então isso viola uma das premissas do FAT, que é você manter a interconexão das agências nacionais no combate à lavagem de dinheiro. Pode passar. Está aqui os órgãos operadores. No caso do projeto do Senado é o Banco Central. No caso do projeto da Câmara é a Secretaria da Receita Federal. Na minha opinião, isso tinha que ser algo interconexo entre a Câmara, entre o Banco Central, a Receita Federal e o COAF, sob supervisão do Ministério Público, e se brincar até mesmo com o TCU. Tá? Por quê? Porque o TCU tem uma série de informações sobre recursos públicos desviados que nunca chegam sequer ao judiciário. Então o TCU, o cruzamento de informações entre TCU, Receita, Banco Central e COAF é idôneo a pegar muito esse tipo de movimentação. O cruzamento de informações é muito pouco utilizado na seara penal hoje no Brasil. Um lugar em que deu muito certo o cruzamento de informações foi na Justiça Eleitoral. O que acontecia? Não sei se vocês sabem, mas a lei eleitoral ela veda doação a partir de um determinado valor. Tá? Por exemplo, se não me engano, a pessoa jurídica é 8% do faturamento, a pessoa física é 10% da renda anual. Só que era muito difícil você saber, porque o recibo eleitoral é um papel assim desse que vocês estão distribuindo. Tá? Um papelzinho de nota que você bota o CPF do cara e ele vai dar presente esse negócio para a Justiça Eleitoral. Em uma eleição municipal em que você tem 5 mil eleições ao mesmo tempo, com 5 mil prefeitos e, sei lá, 20 mil vereadores, é muito difícil você pegar doador por doador para saber se ele doou acima da renda dele. Inclusive que a Receita Eleitoral não tem esses dados, que foi que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Pegou esses dados, cruzou com a Receita Federal. Nessa época que fizeram essa primeira vez, eu trabalhava na Procuradoria Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. A gente recebeu caixas e caixas e caixas de gente que foi pega doando acima, tá? De empresa e pessoa física doando acima do limite. Isso rendeu uma penca de processo que depois chegaram no TSE e o próprio TSE entendeu que um convênio que ele fez com a Receita era ilegal. Trágico. Que deu certo, no final das contas era ilegal. Mas eu também acho que uma das coisas que falta para a gente no Brasil é a gente cruzar esse monte de burocracia que a gente tem e dar uma utilidade para ela, que é o cruzamento de informações. Quem cruza muito bem informações também, se vocês vão sofrer com isso quando vocês forem advogados, é a Receita. Tá? Se você tem um cliente, seu cliente lhe pagou R$1, a Receita sabe. Não esconda. Podem passar, por favor. Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito no PL do Senado e me impressionou muito que realmente existisse, que é o seguinte: a declaração de regulação não pode ser, por qualquer modo, utilizada como indício ou elemento relevante para efeitos de qualquer procedimento tributário ou criminal, devendo os bancos e órgãos intervenientes manter sigilo sobre a informação prestada, excluído qualquer procedimento investigativo sobre a responsabilidade dos recursos ou qualquer circunstância material relativa à obtenção dos bens declarados. Ora, como é que eu vedo a regularização de bem decorrente de tráfico de entorpecentes, de crime hediondo, de crime de prostituição pública, mas ao mesmo tempo eu não permito que os órgãos investiguem a partir da declaração do dono do dinheiro? Então, basicamente, o sujeito que declara, nessa lógica, ele acaba se blindando contra a atuação da Polícia Federal, contra o Ministério Público, contra todo mundo. Tá? Então o benefício nessa lógica não é nem fiscal, é um benefício criminal mesmo, pesado. Isso aqui viola qualquer lógica do compliance do FAT. Porque ele não permite de forma alguma uma investigação em cima do dinheiro. Mais para frente, isso os dois projetos prevêem. Esse projeto do Senado prevê especificamente que a declaração não pode ser já investigação tributária nem investigação criminal no Brasil. Mas mais para frente a gente vai ver que ambos proíbem o compartilhamento das informações. Então, se um cara faz uma regularização aqui e ele é investigado nos Estados Unidos, sobre algum crime com instituição pública ou sobre crime organizado, qualquer coisa que seja, o Brasil não vai compartilhar a informação, que vai violar, inclusive, a responsabilidade do Brasil do ponto de vista dos tratados de cooperação em matéria penal e fiscal. Uma coisa interessante é que os Estados Unidos, por mais reservas que as pessoas tenham ao país, ele tem uma política criminal arrojada. Por quê? A investigação dos Estados Unidos em cima
da FIFA, ela decorre de uma ginástica hermenêutica absurda. Eu vi uma reportagem, um sujeito falando, aquele tipo de gente que gosta de falar do Brasil por falar, que olha, o Brasil nunca faria isso porque o Brasil não tem tipificada no Código Penal a conduta de você pagar propina a uma empresa privada. Uma empresa privada paga propina a outra empresa privada, que é o caso da FIFA, né? Os Estados Unidos têm essa tipificação e por isso que eles foram lá na Suíça atrás do pessoal da FIFA. Isso não é verdade. Numa entrevista da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, ela falou, olha, a gente está processando eles com base no análogo deles da corrupção ativa e passiva, que é aplicada à administração pública. Só que eles fizeram, ela mesma falou que eles fizeram uma ginástica hermenêutica tanto com relação à tipificação do crime, quanto com relação à competência dos Estados Unidos para julgar um crime que está ocorrendo na Suíça. Tá? Ou seja, os Estados Unidos e a 13ª Vara de Curitiba, os dois têm competência mundial. Pode seguir. Ó, isso aqui é o que eu tinha acabado de falar. Exatamente, do sigilo das informações prestadas de acordo com o programa de regularização. Essas duas normas submetem essa declaração a sigilo fiscal, o que é natural, só que o sigilo fiscal ele não proíbe que eu compartilhe essa informação com outros fiscos, com o Ministério Público e com órgãos internacionais com quem eu tenho um acordo de cooperação. Agora, essas normas específicas, elas proíbem. E esse tipo de norma é expressamente, eu ia dizer desrecomendado, mas não existe a palavra, né? Não é indicado pelo FAT e, na minha também opinião, viola as obrigações do Brasil com relação aos tratados internacionais de cooperação em matéria penal e fiscal. Tá? Aí vai depender de vocês que são internacionalistas dizer se esses dispositivos de lei ordinária eles podem revogar uma norma internacional. Do ponto de vista tributário não pode, por causa do Código 98 do Código Tributário Nacional. Então esses dois dispositivos eles são os que a gente chama no Congresso de injurídico. Pode avançar. Pronto, caminhando para as conclusões, eu fui